Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. O meu nome é Tassiana Brasil e hoje a nossa aula para o 7º ano do ensino fundamental tem como tema Líderes religiosos e direitos humanos. De acordo com o currículo referência de Minas Gerais, nós trabalharemos a seguinte habilidade: identificar, exemplificar e discutir o papel e a importância das lideranças religiosas e seculares na defesa e promoção dos direitos humanos. Pois então, senhoras e senhores, começamos a nossa aula com uma primeira pergunta. O que é ser líder? Você sabe o que é ser líder? O frango aqui quer saber. E aí nós vamos descobrir hoje. Você tem como dar uma pausa, pesquisar, leia alguma coisa aí sobre liderança, procure saber. E aí você vem discutir aqui com a gente. Se não tem, pare, pense um minutinho e aí nós continuamos aqui a nossa discussão. Pois é, um líder é alguém que atrai e inspira as pessoas que estão ao seu redor. Por que alguém que atrai e inspira? Muita gente pensa que ser líder é poder mandar, falar o que o outro vai fazer, obrigar o outro a agir do jeito que a gente quer que haja. Mas isso aí não dá muito certo não, gente. Isso aí é um exercício de poder, não exatamente de liderança. Você já ouviu aquele ditado assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é. Este ditado vale para um caso em que você tem que fazer uma coisa que o outro mandou, porque o outro tem poder de te punir ou de te prejudicar de alguma forma se você não obedecer. Qual que é a diferença da liderança? A diferença é que o líder não necessariamente precisa punir, não necessariamente precisa ser poderoso, não necessariamente precisa ter alguma forma de obrigar os outros a fazer o que ele quer. O líder é uma pessoa que atrai, que os outros olham para ele e falam assim, olha, eu quero ser como ele, eu quero seguir o exemplo dele, o que ele está falando é legal, eu vou fazer isso que ele está falando. Isso é ser líder, é muito mais do que ter poder de mandar, é ter poder de inspirar. Porque quando você manda, quando você apenas exerce o poder, uma hora aquela pessoa não vai estar ali sob o seu poder e ela não vai fazer o que ela quer. Mas quando você é um líder, mesmo que você não esteja ali, mesmo que você nunca que nunca alguém possa te contar o que a outra pessoa fez, mas essa pessoa vai acabar agindo de acordo com as suas orientações, porque é como ela pensa, como ela acredita, o que faz sentido para ela. E aí o líder acaba sendo muito mais influente do que uma pessoa que simplesmente tem o poder de mandar nas outras. Vamos lá. Exemplos de líderes. Trouxe aqui para vocês uma foto da seleção brasileira. Poderia ser qualquer outro time de futebol, qualquer outra seleção do mundo, mas eu quero que vocês prestem atenção que aqui nessa foto alguém está com um acessório diferente dos demais. E é justamente no caso dessa foto, é o Neymar, aqui, camisa 10, que está com uma braçadeira com a letra C no braço. Por que ele está com essa braçadeira? É uma nova moda? Não é uma nova moda. Isso simplesmente é o indicativo que ele é o capitão. Essa foto aqui é da seleção olímpica de 2016, e aí, por aquela ocasião, o Neymar era o responsável por ser o capitão do time. O capitão, ele não chega lá mandando, desmandando, falando, ou você faz o que eu quero, ou você vai ser desconvocado. Não é por aí que funciona. O capitão é alguém que vai inspirar os outros a agir como ele, a ser responsável como ele está sendo por aquele jogo, a tomar decisões em prol do conjunto e não apenas pensando em si mesmo, a jogar pensando no benefício coletivo e não apenas em aparecer, em fazer um gol bem bonito, mas pensando só em si mesmo, pensando nos contratos que virão no futuro. Não, pensar no time como um todo. Então o capitão está ali para isso, para inspirar, para ajudar. E quando for necessário, por exemplo, quando precisa de conversar com o juiz, negociar alguma coisa ali, costuma ir o capitão também, porque ele tem esse poder de representar a coletividade e decidir aquilo que vai ser melhor para todos. Então, o capitão de um time, seja de futebol, de basquete, de vôlei, é um exemplo de líder. Ele não é o dono do poder que pode mandar embora, fazer e acontecer,
mas ele é uma pessoa que vai ser seguida, que vai ser inspiração para os demais jogadores e que vai ajudá-los a fazer aquilo que é esperado daquele time para aquele momento de jogo. Então, é um exemplo de liderança positiva. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Vocês conhecem esse moço desse bigodinho bem marcante? Pois é, quando nós falamos em Adolf Hitler, se vocês forem ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre como que foi possível que pessoas comuns, que eram pessoas que estavam ali no dia a dia, conversavam com todo mundo, conviviam, não eram pessoas más e apoiaram muitas das loucuras que ele fez, de perseguição, de matar pessoas, de tomar bens das pessoas. Mas por quê? Porque ele tinha também essa habilidade de convencer e atrair as pessoas para ele. E através dos seus discursos ele mostrava que ele era poderoso, que quem o seguisse estaria no melhor lugar, que quem o seguisse estava fazendo a coisa certa, e muitas pessoas caíram nessa conversa, e mesmo sendo pessoas que no cotidiano não apresentavam nenhum indício de serem pessoas más, que seriam capazes de matar outra pessoa, mas acabaram apoiando ele, apesar de todos os seus atos ruins, pela sua habilidade de liderança. O que a gente conclui disso? Em primeiro lugar, as habilidades de liderança podem ser usadas para o bem ou para o mal. E aí cabe a cada um de nós colocar a mão na consciência e pensar que tipo de líder que nós queremos ser, que tipo de pessoa que nós queremos ser. Quando a gente tem o poder de influenciar alguém, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai ter essa oportunidade de liderar alguma coisa, de influenciar outras pessoas, nem que seja só dentro da sua própria casa, mas vai ter. E aí, que tipo de pessoa você quer ser nessa situação? Em segundo lugar, os líderes devem ter algum princípio que os oriente para fazer o bem. Por quê? Porque em algumas situações a pessoa até tem boas intenções, mas ela não sabe o que fazer para ser uma pessoa justa, para ser boa, para ser o melhor ali naquela situação. Então, tem que ter alguma coisa que oriente essas pessoas. E o Franco traz aqui uma dica importante para a gente. Os direitos humanos podem ser um importante guia moral para os líderes, porque aí os líderes têm a oportunidade de reconhecer aqueles princípios que vão ser bons para a coletividade e aplicá-los nas suas decisões e na sua forma de liderar. Vamos lá. Mas para entender isso, tem um outro frango aqui que também quer entender. O que são direitos humanos? Nós já falamos sobre isso esse ano, mas nós vamos recordar aqui. Então, direitos humanos são direitos básicos e universais aos quais todos os seres humanos devem ter acesso. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à alimentação e muitos outros. Por que isso? Olha só, tem muita gente que fala assim, direitos humanos é um negócio que só defende bandido. Não, direitos humanos defende todos aqueles que são seres humanos. Independente se são bons, se são maus, se eu gosto da pessoa, se eu não gosto, se é uma pessoa aqui que é meu conhecido, meu vizinho, da minha família, ou se é uma pessoa que eu nunca vou ver na vida, mas os direitos humanos defendem que todas as pessoas devem ter o básico para a sua vida humana. Então, o direito a estar vivo, ninguém pode sair por aí matando os outros. O direito à alimentação, porque é necessária a vida. O direito à saúde, para você se cuidar e não ficar doente, não morrer antes da hora. O direito ao estudo, à cultura, para que você tenha conhecimento. O direito a ter a sua própria crença ou não ter, e ninguém pode te obrigar a ir contra a sua consciência. Todos esses direitos e mais muitos outros são fundamentais para a vida humana. E todas as pessoas deveriam ter esses direitos. O que acontece é que nem todos têm esses direitos. Mas nós depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Desafio. Pesquise quais são os principais direitos humanos. Eu falei alguns aqui para vocês, mas tem muitos outros. A partir de seu conhecimento de mundo, conclua se eles estão sendo respeitados. Depois você comenta aqui, liga para a gente, não tira dúvidas e pergunta aí, por que as coisas são desse jeito? Estou esperando. Continuando. Um exemplo de direito humano, o direito à saúde.
E uma coisa simples e que pode ser feita em prol dos direitos humanos é a campanha pelos direitos. A campanha, por exemplo, essa aqui é uma campanha de conscientização contra a AIDS. Então fala aqui, ó, AIDS não tem cara, não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Use camisinha. A proteção é a melhor medida de prevenção. Tá, professora, mas o que isso tem a ver com direitos humanos? Tem a ver que muitas pessoas não têm esse conhecimento, muitas pessoas não têm essa consciência e muitas pessoas adoecem por isso. Então, uma campanha dessas que você pensa assim, ah, mas isso aí não é direitos humanos. É, porque está informando, está conscientizando, está ajudando as pessoas a cuidarem de sua própria saúde. Então, esse é um exemplo de direitos humanos. Olha só o próximo exemplo que eu trouxe para vocês. Ainda sobre direito à saúde e combate à AIDS, essa é uma cartilha que foi feita pela Unicef. Eu vou convidar vocês a lerem o título dessa cartilha. O que os líderes religiosos podem fazer em relação ao HIV, em português, ou SIDA em outros idiomas? Agir em prol das crianças e dos jovens. Essa é uma cartilha da Unicef para o combate à AIDS. E olha só quais líderes que o Unicef está convidando a ajudar os líderes religiosos. Porque os líderes religiosos são influentes e eles podem ajudar nessa propagação de mensagens que podem ajudar qualquer um, porque são mensagens que valorizam os direitos humanos, nesse caso aqui, que valorizam o direito à saúde, à vida, e assim podem ajudar muitas pessoas. Dentro dessa cartilha, essa aqui é uma página da cartilha. Vou ler para vocês esse parágrafo aqui. Por que os líderes religiosos? As igrejas têm força, têm credibilidade e estão enraizadas nas comunidades. Isto dá-lhes a oportunidade de fazerem realmente a diferença no combate ao HIV. Para responder a este desafio, as igrejas têm de ser transformadas em função da crise do HIV, de modo a tornarem-se uma força de transformação, trazendo cura, esperança e acompanhamento para todos os que estão afetados pelo HIV. Então, qual que é a esperança? A esperança é que as igrejas, as religiões, usem esse poder que têm sobre as pessoas, não apenas para questões religiosas, mas também para combater o HIV, conscientizar as pessoas para que não haja transmissão e receber essas pessoas que já estão contaminadas, ajudando essas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, inseridas na comunidade, não rejeitadas porque estão doentes. Continuando. Então, falamos muito sobre o que é líder religioso. Então, o que é ser um líder religioso? Um líder religioso é alguém que exerce a liderança em um contexto religioso. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Alguns exemplos. Padres e pastores são líderes cristãos. Ialorixá e Babalorixá, que são líderes de religiões de matriz africana. Pajé, nas tradições indígenas. Rabino no judaísmo. Imã no islamismo e muitos outros líderes religiosos. Algumas religiões têm outros líderes além desses aqui que eu citei aqui para vocês no slide. Tem muitos outros líderes religiosos. O fato é que são pessoas que exercem essa habilidade de liderança em um contexto religioso e que, por terem essa influência religiosa, podem também influenciar as pessoas a fazerem coisas que valorizam os direitos humanos e que ajudam as pessoas a defender os seus próprios direitos, a se proteger de coisas que prejudicariam e a proteger as outras pessoas da comunidade também. Continuando. Então, todos os frangos querem saber por que os líderes religiosos são tão influentes. Pois é. Tem uma série de fatores que fazem com que eles sejam influentes. Primeiro, o prestígio e a influência social. Vocês sabem que muitas, principalmente quem é de cidade do interior, aí chega lá, passa o padre, é o padre, é o pastor, todo mundo sabe quem é. Por que esse prestígio? Tem muito a ver com a tradição, nós temos uma cultura majoritariamente cristã,
em que há uma dependência ali, principalmente dentro do cristianismo católico, da presença de um sacerdote, da presença de um padre. Então, acaba sendo uma pessoa prestigiada e essa influência também se espalha para outras religiões que estão presentes no Brasil, ou mesmo nas religiões de matriz africana, em que o pai ou a mãe de santo é uma pessoa respeitável na comunidade. Então, nós podemos falar que o prestígio social ele está presente em todas as religiões. A influência sobre a mística pessoal. Que é isso, professora? É porque como os líderes religiosos trabalham a mística, isso que te motiva como agir, aquele pensamento que a pessoa tem assim, eu faço isso porque isso agrada a Deus, isso é um exemplo de mística pessoal. E aí, quando nós falamos sobre a mística pessoal, nós estamos falando de uma coisa que pode ser influenciada, sim, pela prática religiosa. E os líderes religiosos estão ali, têm essa influência e podem acabar mostrando para a pessoa que respeitar direitos humanos pode ter um ponto positivo dentro da sua religião também e de sua mística pessoal. Olha só, trouxe aqui essa manchete para vocês verem. Brasileiros consideram líderes religiosos mais confiáveis que cientistas. Essa reportagem saiu em julho de 2019. Logo em seguida, nós tivemos a pandemia. E aqui no Brasil, foi muito comum nós vermos igrejas, grupos religiosos, que convenceram as pessoas, por exemplo, a não se vacinar. E as pessoas obedeceram, mesmo contrariando orientações do Ministério da Saúde, por exemplo. E por que isso? Porque os líderes religiosos têm uma influência muito grande sobre as pessoas. E eles podem usar essa influência para o bem da comunidade, espera-se que sim, para o respeito aos direitos humanos, mas nem sempre isso acontece. O que os líderes religiosos podem fazer em prol dos direitos humanos? Vamos lá. Podem conscientizar as pessoas sobre os direitos humanos, explicar o que são, valorizar, ajudar as pessoas a entenderem que todos os seres humanos têm direitos. Podem fazer campanhas humanitárias como essa que eu mostrei para vocês, de combate e de ajuda às pessoas que já foram infectadas pelo HIV. Podem combater a intolerância religiosa, conscientizando sobre a importância de a gente respeitar todos, independente de como pensem ou acreditem. E eu trouxe aqui para vocês um desafio. Nós falamos muito sobre líderes religiosos na aula de hoje. Agora eu quero que você pare e faça uma pesquisa. Eu trouxe aqui alguns nomes de líderes religiosos que tiveram uma atuação fora do ambiente religioso, uma atuação social. E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre eles e aprendessem como essas pessoas conseguiram conciliar a sua atuação enquanto líderes religiosos e a sua atuação enquanto defensores dos direitos humanos. Vocês vão ver que tem alguns ali que atuaram defendendo o direito, por exemplo, o direito das pessoas negras. Então, são líderes que lutaram pelo direito dos negros e isso é uma forma de se valorizar os direitos humanos, porque está tratando todas as pessoas por igual. Tem alguns ali que lutaram contra a miséria, contra a pobreza, contra a fome. Tem alguns aqui que lutaram contra a dificuldade que algumas pessoas tinham de acesso à escola, ao conhecimento. Então, eu te convido a fazer uma pesquisa, procure saber quem foram essas pessoas, como elas beneficiaram a comunidade e compare com o que você tem visto. Pense assim, será que todos os líderes religiosos têm tido essa atuação também de trazer o bem, de conscientizar as pessoas a serem propagadoras dos direitos humanos, defensoras da humanidade? Os nomes que eu sugeri aqui foram Irmã Dulce, John Wesley, Mãe Menininha do Gantuar, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e o Padre Júlio Lancelotti. Não vai ser difícil você pesquisar na internet, achar, ou na biblioteca, você vai achar muita coisa, tá bom? Essas aqui foram as nossas referências na aula de hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Ligue aqui para tirar dúvidas. Estamos esperando a sua participação.